pessoal, estamos aqui para mais uma live com um parente. O convidado de hoje é o Edgar Chacriabá e eu vou esperar ele entrar aqui para a gente começar a nossa conversa. Oi, ele já chegou, deixa eu chamar ele. É um colar calapalo. Oiê! Olá, tudo bem? Olá, tudo bem? Você me escuta bem? Sim, e você? Tá me ouvindo bem? Sim, estou te escutando bem. Edgar, muito obrigada por aceitar esse convite. Eu estou muito feliz de Obrigado, ter prazer. É um prazer. o nosso primeiro fotógrafo aqui na nossa live. Essa live depois vai para o canal da Literatura Indígena Brasileira no YouTube, para ficar registrado essa diversidade de artes, de artistas indígenas que existem no Brasil. Edgar é do povo Chacriabá, e trabalha com etnofotografia. Edgar, eu queria que, para a gente começar, que você fizesse uma apresentação, assim, quem é você, onde que você vive e qual que é a sua área de atuação. Sim. Obrigado também pelo convite. Tivemos alguns atrasos aí, mas devido aos fuso Desculpa. horários, né? O Brasil é tão grande que tem fuso horário, né? Aí O Rondônia, Edgar, aqui para gente, Minas, é bem diferente, né? E o realmente Edgar isso me confunde avisou a bem gente, né? assim, o Edgar falou assim, você tem 45 minutos, que é o tempo do sol, depois eu vou desligar. Aqui quem manda é o sol, né? O sol já tá quase indo embora, né? Mas é o tempo do nosso bate-papo, né? Eu sou Edgar Canaicon, sou indígena do povo Chacriabá e um prazer estar aqui para a gente fazer esse bate-papo, né? Entre essas várias linguagens, né? Que nós, enquanto povo indígena, digamos que usamos dessas ferramentas, né? Das linguagens, múltiplas linguagens para um meio de resistência também, né? Para dizer aquilo que a gente é. Ô Edgar, onde que você está em Minas, né? Você acabou de falar, você está em Minas, você está numa terra indígena? Sim, a nossa terra indígena Chacriabá, ela fica no norte de Minas Gerais, no município de São João das Missões. Edgar, você também é acadêmico, né? Numa mini biografia que a gente disponibilizou aqui no site, diz que você está fazendo mestrado, mestrado em antropologia. Fala um pouquinho, né? Como que foi esse seu percurso para chegar no mestrado? Sim, na verdade, eu acabei de acabar, digamos assim, o mestrado, né? Terminei, Parabéns! bem a Deus, né? Isso é uma trajetória longa, né? Você sabe que nós, enquanto indígenas, sempre essas oportunidades para a gente sempre vem à base de muita luta, né? Então foi a partir do movimento nosso indígena, com cacique, liderança, quem me indicou essas entradas específicas de nós indígenas na universidade, né? Porque nós acreditamos que estar na universidade também é uma demarcação de território, né? Eu lembro bem do próprio parente Ailton Krenak, né? Falando que nós, enquanto indígena, além de lutar para demarcar terra, a gente luta para demarcar telas, né? Inclusive, nós, indígenas, estamos aqui agora. Eu e você estamos aqui agora fazendo essa live, ocupando esses espaços, né? Que, teoricamente, parece que não era de indígenas, né? Mas a gente está aqui justamente para mostrar aquilo que a gente é, né? Então é um pouco disso e a minha trajetória no mestrado foi basicamente nesse sentido também, né? Eu fiz um mestrado na UFMG, na área de antropologia, mais especificamente na antropologia visual, né? Por que antropologia visual, assim, né? Porque eu venho dessa trajetória também com as imagens, né? Aqui na aldeia eu sempre não, mas aos poucos eu vinha percebendo que o uso da imagem, da fotografia, ela é algo muito importante assim para nós, né? Porque a partir da imagem a gente pode, digamos que mostrar aquilo que a gente é com o nosso próprio olhar, né? Creio que você também, enquanto escritora, né? A gente, enquanto fotógrafo, cineasta indígena, a gente também está escrevendo, porém com a imagem, né? Então, eu acho que esse nosso campo ele dialoga bastante um com o outro, assim, né? Porque
E, queira ou não, são dois movimentos, não que estão muito separados, mas estão juntos, né? E foi um pouco disso que eu tentei trazer no meu trabalho de mestrado, né? Que eu chamo de etnovisão, que é o olhar indígena que atravessa a lente, né? Ou seja, não é só através da lente, mas que atravessa ela, né? Esse atravessar de lente tem muitas coisas emaranhadas, assim, né? Digamos assim, né? São essas relações que a gente tem aqui na aldeia com a imagem, com os perigos da imagem, a importância da imagem, o porquê fotografar, o porquê é importante filmar, o porquê é importante também não filmar, o que é importante mostrar e não mostrar, né? Tudo isso eu falo um pouco nesse trabalho, assim, né? Sim, então você pode falar como que a gente pode conseguir ter acesso, né, a esse material? Uhum. A minha dissertação, creio que ainda não está no banco de dados na biblioteca da UFMG ainda, mas eu posso, entrando em contato comigo, eu posso disponibilizar, né? Como já tenho feito, eu disponibilizo para as pessoas que querem, se interessam, né? É só entrar em contato que eu mando o link para baixar a dissertação. Ô, Edgar, você sabe que eu participei de um evento em Porto Alegre em 2018. E em 2018, né, a gente escutou muitos diretores indígenas, muito atores indígenas, que é um segmento assim, bastante desconhecido, mas que esse Uhum. evento lá em Porto Alegre pôde reuni-los, né? E aí eu achei muito interessante, né? Achei muito interessante que a gente vive um outro momento, né, da fotografia, do cinema, da literatura, mas basicamente na questão da imagem, desse audiovisual, né, em que vem ressignificando as próprias relações com os indígenas, né? Porque o Davi Copenaua tem uma metáfora que eu vejo que ela é comum nas aldeias também, que é o do aparelho roubar a imagem do indígena por meio da fotografia ou do Sim, cinema. Né? Então, existe muito isso de os velhos serem resistentes, né, à produção de filme, a fotografias dentro das aldeias, porque, né, há uma concepção de que as suas imagens podem ser roubadas. Né? Me fala um pouquinho, Edgar, sobre como que, né, se houve esse problema também, ou essa relação, sabe, uma outra visão dos mais velhos em relação a essa fotografia que tu faz sendo mais jovem. sim. É de fato é uma resistência, né? Porque é uma coisa nova chegando, a própria câmera fotográfica em si, né? O meu contato com a primeira câmera foi. Aí tá entrando aqui o parente Takuma Kuikura, que é cineasta também, precisa Oi, de. parente. Tá, vários parentes aí chegando aí na Obrigada, nossa live, parente. né? É que tu é famoso, Edgar. Mas aí tem. Sobre essa questão da imagem, muitos mais velhos, de fato, tinha essa preocupação, né? De que tanto a imagem poderia roubar a nossa alma, no caso, né? Mas só que também como que a chegada dessas tecnologias, tanto câmera fotográfica, rádio, televisão, como que era visto como uma forma de enfraquecimento da cultura, né? Eu não digo acabar a cultura, porque a cultura ela nunca acaba, ela se transforma, né? Essa é uma coisa que a gente pode falar depois, talvez, assim, né? Mas de como que essa imagem ela pode de alguma forma nos prejudicar, mas só que assim isso deu com muitas negociações, né? Assim, né? Por isso que eu falei assim, hoje em dia a maioria das pessoas na aldeia fica em volta do fogo frio, né? O que é esse fogo frio? Que é a televisão, por exemplo, né? E o que esse consumo dessas imagens vindo de fora, principalmente essas imagens capitalistas de modo geral, né? Que vêm para o consumo nas aldeias, assim, né? Eu acho que um pouco da produção de nós enquanto indígena, mais na frente, foi justamente o contrário, de fortalecer aquilo que somos, né? Tanto que entrou o parente aqui agora, o Takuma Kuikura, também é cineasta indígena. E hoje em dia no Brasil, principalmente com a ajuda do filme Vídeo nas Aldeias, que é uma produção dos anos 80, assim, incentivou muito nós indígenas, vários parentes indígenas, essa formação de cineastas indígenas ou fotógrafos indígenas, né? E eu não sou desse projeto, mas eu conheci um pouco assim, né? Inclusive os parentes que estão entrando aqui, eles também são dessa geração.
mas eu acho que a gente criou meio que uma consciência desse uso da imagem, né? Porque antes quem sempre nos retratava era o outro, né? Ou seja, principalmente os brancos. E esse olhar eurocêntrico ou brancocêntrico, digamos assim, né? Ele sempre é carregado de equívocos. E agora não, é nós mesmos dizendo com a imagem aquilo que somos, né? Mas isso é quase uma antropologia reversa, né? Digamos assim. Ela nem é tão reversa porque nós mesmos produzindo antropologia também, né? Também com imagem para dizer aquilo que somos, mas não só nós, mas o outro também, né? Que a gente fala também daquilo que é diferente de nós, como os brancos, fazendeiros, garimpeiros. E essa questão da imagem que rouba a alma, realmente, para os antigos, ela é muito forte. Para nós Shakirabá, a palavra imagem, ela é rebá. E rebá, se for traduzir literalmente, significa alma ou espírito, né? Ou seja, a tradução de imagem e de fotografia para espírito, ela não muda, entendeu? Ou seja, porque a fotografia, ela é uma imagem, como diz aqui o pajé nosso, o pajé Vicente, né? Quando eu fui lá fazer gravação com ele e tal, ele me falou isso, né, uma vez. Temos que ter muito cuidado, porque uma fotografia é uma imagem. Isso, inclusive, eu falo detalhadamente no meu trabalho também, assim, né, na dissertação. O que ele quis dizer com isso, né? Temos que ter cuidado, porque a nossa fotografia é uma imagem. Então, essa imagem, esse rebá, né? Que é esse espírito, digamos, que a câmera consegue captar, né? Capturar e puxar, assim, né? Inclusive, você lembrou bem que o Davi Copenau fala disso, né? Tanto na Queda do Céu, inclusive ele descreve os Shapiri, né? Que é os espíritos que vêm dançar com seus espelhos através de imagem, né? Os Shapiri, para eles também são imagem, digamos assim, né? E tanto que os próprios Yanomami, quando morre alguém, né? Eles procuram, digamos que acabar com a imagem da pessoa aqui na Terra, né? As coisas, a sua casa, o seu rastro, as suas imagens, para que o seu espírito possa descansar em paz, né? Digamos assim. Só para lembrar também que na tradição Yanomami, como o David escreve na Queda do Céu, o que seria o que o Ocidente conhece como espírito, né, seria as imagens. Por isso que os Shapiri descem, né, na forma de espelhos, né, e tem toda essa relação com a imagem. Tem Sim. uma cena, Edgar, que é muito visual, sabe, na obra Queda do Céu, e eu sempre lembro dela. Ele fala que no momento de caça, né, ele se enfeita todo, porque a anta vai ver essa imagem bonita. Mas quando a caça, no caso a caça-anta, vê esse guerreiro todo, né, bonito, ela se entrega em corpo, mas sua imagem permanece na floresta. E aí o Sim. grande perigo do extrativismo e da depredação é de que quando o homem vem, né, só para destruir, digamos, destruir essa floresta para transformar em mercadoria, é de que ela não está acabando só com um plano físico, né? É muito maior isso. Isso opera num campo simbólico, né? Que é muito próprio dos Yanomami, sabe? E Uhum. que economicamente, né, e ecologicamente a sociedade vai ver depois, né, que transformar isso em mercadoria, né, acaba sendo prejudicial para todos nós. Então, é um grande ensinamento dos Sim, Yanomami. exatamente. Daí eu queria voltar um pouco na tua fala dos velhos, né? Que os velhos têm esse receio, né? Esse Uhum. receio do audiovisual. E aí, se a gente volta um pouco para a história, a gente entende por que eles têm esse receio, né? Porque quantos velhos viram, né, as suas imagens serem capturadas, serem transformadas em produtos e comercializadas e nunca voltarem nenhum benefício para a aldeia. Então, né, Exatamente. talvez tenha sido uma grande metáfora, né, de eles dizerem que de fato eles roubam essa imagem, não só simbolicamente apresentam ou representam ela, né, sob esse olhar colonizador. Recentemente teve um grupo, um povo indígena dito isolado aqui na região do Acre. E logo em seguida, cara, os caras são muito rápidos.
logo em seguida, os cineastas norte-americanos fizeram um vídeo em inglês para falar sobre, né, o grupo dito isolado, selvagem. E É. a narrativa, Edgar, era extremamente eurocêntrica, sabe? Era extremamente violenta. A gente que tem um pouquinho de contato com o cinema indígena Aham. sente, né, uma brutal diferença. E, nossa, tudo muito distorcido, tudo muito doido, tudo e muito rápido também, né? É. Então, e essas relações vão mudando agora com os jovens indígenas cineastas, com a fotografia, né? Trazendo também uma outra perspectiva para eles. E isso é muito, muito importante. Além de você, tem outros fotógrafos entre o Chacriabá, porque tu é super Aham. famoso, né? Então, Uai, não sei se eu sou famoso, tô aqui, né? Mas, assim, acho que só queria comentar isso que você disse sobre essa ideia de, essa coisa que as pessoas capturam essas imagens, por exemplo, dos dito índios isolados, né? E virar aquela coisa muito, como que se diz isso na comunicação? É uma coisa muito exótico, exótico, mas alarmante, que vira aquela sensacionalista. isso, sensacionalista, né? Demais, assim, né? E tem uma coisa engraçada que uma vez, eu não lembro agora o fotógrafo, né? Que fotografou esses índios isolados, acho que vendeu para alguma revista e tal, né? Só que ao dar zoom nessa imagem, a pessoa viu que esses índios isolados, ele estava usando um boné do Flamengo, né? Aí já era aquela coisa. Como assim? É índio isolado, mas está usando roupa? Porque se for isolado tem que ser a coisa do puro, né? Assim, tem que ser puro, Uhum. não pode estar. Com a E tanguinha e deu, né? é, só que é importante lembrar que esses povos estão isolados de que e de quem, né? Geralmente é isolado, talvez, da sociedade aqui dos brancos, né? Cidade no modo geral, do brasileiro, digamos assim, né? Só que naquele território eles fazem relações com vários outros povos vizinhos, né? Tanto de troca, sei lá, troca objeto, troca tantas coisas, né? Então, isso é importante a gente questionar isso também, né? Os índios isolados, de que e de quem também, né? Tanto que tem muitos povos isolados agora, durante a pandemia, que estão sofrendo com esse vírus, né? Ou seja, o que está pegando, né? Por exemplo, a terra indígena Yanomami é a maior do Brasil e, e eles já estão sofrendo, morrendo pelo coronavírus também, né? Assim como no passado, devido a essas invasões de garimpeiro, de madeireiro que ainda acontece, né? Então é importante a gente, como que não romantizar essa coisa de isolamento, né? Achando que tá isolado, tá bonito, mas só que não. Esse isolamento, na verdade, é fruto também, no geral, né? É fruto também de um passado devastador e etnocida, assim, né? Porque muitos povos morreram e preferiram se embrenhar mais, digamos, nas matas para se isolar, né? Assim, no sentido para sobrevivência mesmo, né? É como pegar a história do Brasil, ver como o litoral, a margem do Brasil, ele foi sempre devastado e os povos também, nós estamos incluídos nisso, né? Povos do Sudeste, do Nordeste, foram historicamente mais massacrados, assim, né? E, então acho que só esse pequeno nota, assim, né? Em questão de índio isolado, que muitos têm isso em mente, né? Mas em relação à fotografia, aqui tem, no Chacriabá, nós começou com um coletivo, né? De fotografia, de comunicadores indígenas, digamos assim, né? Eu acho que isso no Brasil ele é bastante comum, porque tem vários coletivos indígenas de cinema, por exemplo, que é muito comum, né? No Xingu tem vários, no Nordeste tem uns parentes também, no Sul também tem uns parentes Guarani, que a ideia é trabalhar como se fosse uma formação coletiva em cinema ou em audiovisual. Em audiovisual a palavra mais comum, assim, né? É claro que cada um, digamos que vai meio que para um caminho, assim, né? Alguns preferem ficar mais com o vídeo, outro com o som, outro com o roteiro, outro com a fotografia, né? Então, como tá lembrando aqui, ó, tem um coletivo Cuicuro de cinema, né? Então, e esse é um dos mais antigos também, né? Assim, só que essa palavra, por exemplo, cineastas indígenas ou fotógrafos indígenas até, né? É uma coisa muito taxada ainda, né? Pra gente. Eu demorei muito a me acostumar ou aceitar esse nome, né?
Eu falei assim, eu vou aceitar, mas assim, para conversar com o outro, né? Eles costumam dizer que a gente é um monte de coisa ao mesmo tempo, né? Não é só exatamente fotógrafa, vai só fazer fotografia, trabalha só com isso, né? Acho que esse é um dos diferenciais, nós, enquanto indígenas, e tem essa cobrança também, né, internamente, na comunidade, de que a gente não é só isso, né? Professor não é só professor, né? Diretor não é só diretor, você faz parte de uma comunidade e se lida com várias questões, né? Assim, então a gente carrega isso, eu acho, nas nossas próprias produções, né? Uhum. Você sabe que você me lembrou um ponto da arte, né, em que os indígenas nos ensinam muitas lições. Tem uma passagem de uma entrevista do Ailton Krenak que ele fala que a sociedade, né, categoriza muito as profissões dos artistas, né? E, então, ou é fotógrafo, ou é escultor, ou é escritor, ou é contador de história, ou é pintor, né? Exatamente. Né? E ele fala, poxa, os indígenas que eu conheço, ou é cantor, né? Eles cantam, eles dançam, eles fazem escultura, eles pintam, né? Eles desenham, eles escrevem, eles fazem cestarias, né? Eles tiram foto. E, então, assim, né? Existe essa fluidez entre essas categorias que o Ocidente busca categorizar, porque daí para cada especialidade no Ocidente que há, é como se você tivesse mais um mérito, né? Aham. E, hoje, então a gente é tudo isso? A gente está assim no bam, bam, bam. Porque além de tudo, ser indígena no Brasil significa ser ativista, né? A gente está com os nossos corpos, com os nossos discursos, com as Exatamente. nossas N áreas de atuação, a gente está lutando pela vida, né? Então, por outras questões políticas. Tá. E aí eu me lembrei de uma questão que Edgar, tem sido muito frequente para mim. Os educadores, eu tenho falado com alguns educadores, né? E uma das atividades que é muito recorrente no ensino infantil ou na sala de aula é trabalhar com a imagem, né? Aham. E aí a imagem em que invariavelmente os professores buscam ou as crianças encontram são as imagens tradicionais, ou seja, são de parentes com pinturas tradicionais, né, ou parentes que têm uma nudez e os parentes no contexto da floresta, né? Aham. Como a gente pode, a partir dessas imagens, porque você tem muita também nesse estilo, né? Em que você representa o povo, em que você representa a comunidade, que você representa esse tradicional. O que você poderia dizer, falando daí, desse seu lugar, né, Aham. de Chacriabá, para eles não caírem nesse exótico, né, Sim. nesse indígena que está nu, que está na floresta, que está pintado com essa pintura tradicional, que é uma linguagem própria do povo. O que você poderia falar para eles? Isso é uma boa questão, porque, inclusive, eu falo um pouco disso no meu trabalho, né? Que é um capítulo que eu chamei de o selfie do outro. Que selfie é uma ideia que é uma coisa, a imagem nossa, né? A gente produzindo uma imagem nossa. E o que é esse outro, na verdade, né? E eu questiono isso também, né? Que como que historicamente nós, povos indígenas, sofremos digamos, esse racismo mesmo, né? Acho que tem até um antropólogo interessante que é o Viveiro de Castro, né? Que ele fala disso também, né? E, quer dizer, fala disso, mas a partir daquilo que nós indígenas vem falando há muito tempo, né? No passado, era muito perigoso você ser indígena, você Uhum. parecer ser índio. Inclusive, é uma narrativa que os Era mais velhos. mortal, né? Era mortal. Aqui na aldeia, os mais velhos falam isso, né? Que se você fosse na cidade, você era morto, assim, ou se não, era muito esculachado e tal, né? Era menosprezado só pela sua aparência de ser indígena, né? E teve uma proibição da gente, dos mais velhos, praticar os rituais, tanto devido a essa imposição, tanto das missões, tanto do. Aí foi gerando conflitos internos, assim, também, com fazendeiros chegando e tudo mais, né? Você foi deixando de também usar a sua pintura, digamos assim, né? E a pintura não é só um enfeite, a gente sabe que a pintura quer dizer um monte de coisa, assim como você lembrou bem do caçador que vai ao encontro da anta, né? O que é pintar para caçar, né? Então eu acho que Conversa que isso. está no seu rosto, né, Edgar? Que tem uma Aham. linguagem que a É, gente aqui, eu, por exemplo, e a sociedade não vai saber, né, o que sim. significa. É. Então eu acho que hoje em dia nós
enquanto indígena, nos pintar para mostrar para o outro é também um ato de resistência, digamos assim, né, nesse sentido. Só que a gente também tem consciência de que a gente luta também por isso, pelo outro lado, que a gente luta também pela questão de dessa não romantização, né? Ah, é o índio nu pintado com arco e flecha e na Na floresta, né? floresta. Tem que ser na floresta, assim, Tem né? que ser na floresta. E sempre imagina uma floresta densa como a amazônica, né? Não imagina que tem um cerrado, né? Cerrado não, né? Cerrado não Ó, é esse, floresta. esse aqui é cerrado, ó. Eu moro no cerrado. Inclusive aqui é cerrado em transição de mata, caatinga e cerrado e de novo, né? Ou seja, Que massa. nós estamos em vários lugares, entendeu? Assim, não é só nessa floresta imaginária que muitos pensam assim, né? Mas aí falando dessa imagem, eu acho assim que é justamente as pessoas compreender o contexto em que estamos, né? Assim, do que estamos falando, assim, né? Então eu acho que é tanto por isso que eu tentei falar um pouco daquele trabalho que eu fiz, né? Que é o selfie do outro, que é uma questão de da gente se mostrar para o outro enquanto afirmar aquilo que a gente é, né? É um ato também de resistência, mas também é mostrar para o outro que a gente não é só isso, né? Aquela famosa frase clássica, né? Que o movimento indígena fala também, né? Que eu posso ser quem você é sem deixar de ser o que eu sou, né? Então eu acho que a gente não pode somente ir pelo assim, ah, será que os brancos vão pensar isso da gente, né? Ou seja, Uhum. eles que têm que se esforçar também para entender a gente nesse sentido, né? A gente é didático até um certo ponto, né? Depois a gente até às vezes cansa um pouco de só ficar explicando essa diversidade de povos, daquilo que a gente é, assim, né? Então acho que é um pouco e essas imagens que a gente produz, ela é um pouco disso também, né? Assim, tanto que eu produzo imagem tanto nesses contextos, né? Que é de a gente estar com cocá, digamos, pintado e tal. Mas eu tento procurar ter esse cuidado de contextualizar também, né? Porque essa imagem pronta, digamos, produzida, né? Sei lá, você como a gente passa um batom e tal, né? E isso também, de alguma forma, ela é uma... É interessante essa questão, né? Por exemplo, eu tô aqui pintado, a gente vai fazer a live, né? Você passou o batom também. Uhum. Eu acho assim que também é para se mostrar pro outro, né? Ou seja, a pintura também ela é nesse sentido, né? Tanto que nos rituais a gente se pinta, a gente se enfeita também é pro outro. Nem é só pra gente mesmo. Esse outro tá muito no campo do invisível, né? Do invisível para quem também, né? Do invisível, assim, do Legal. mundo do espiritual, né? Assim, nesse sentido, assim, né? Aí de novo cai naquela questão do caçador, né? Ah, ele se pinta, mas nem é tanto para si mesmo, mas é para o outro, né? Pra É também caça, um né? ato de resistência, assim, né? Você sabe que, né, eu tenho utilizado a questão da fotografia nesse sentido, né, pensando, na verdade, toda a questão que passa o movimento indígena e os indígenas, é, tentando desviá-la da romantização. Né? Isso que tu falou hoje foi muito importante assim para os educadores que estão nos acompanhando ou que vão nos acompanhar depois, né? Da importância de contextualizar e sempre, né, a partir de um olhar político, em que você É, enquadra então os diferentes contextos que vão sendo apresentados, né, na literatura, na fotografia ou no cinema, porque é muito fácil cair nessa armadilha do exótico, né? Eu tenho chamado de armadilha do exótico, porque então é, buscam então referências indígenas para repetir, né, o aham, que historicamente é dado, né, enquanto essa imagem genérica ou, né, a construção de um índio genérico no Brasil. E é, aí a outra questão que você traz é fundamental. Eu tenho estudado um pouco sobre branquitude, lugar de fala e colonialismo, né? E aí, isso que tu falou é muito importante, que a questão indígena, ela não tem que ser estudada só pelo indígena. Ela tem que ser estudada também pela sociedade dominante, para ela entender como ela é privilegiada, como uhum, ela, né, está num lugar em que esses privilégios acabam hierarquizando, né, o outro, no caso o indígena, e como ela pode combater isso.
né? A gente não está falando aqui para o indígena estudar, para o não indígena estudar a questão indígena, para ele poder, sabe, se apropriar desse discurso, transformar em produto e vender. Mas exatamente lutar contra séculos e práticas de colonização que subalternizam o indígena no campo simbólico e no campo físico. Né? Essa luta, o movimento indígena tem uma frase que é muito famosa, né? A causa indígena é de todos nós. Eu super concordo com ela. Porque eu acho que Aham. essa mudança social, ela tem que ser coletiva. Ela não pode ser a partir do indígena. Então, acontece muito, né, de os indígenas serem procurados para falar da questão racista e tal. Mas a branquitude estuda nada, gente. Não vê vídeo, não assiste as nossas lives. A gente está se esforçando aqui, né? Exatamente, né? Além de apreciar a companhia do parente, aqui a gente está se esforçando, sabe? Porque a gente está numa luta antirracista. Talvez essas pautas tenham se tornado mais, né, pungentes ultimamente, agora, também por causa desses Uhum. contextos, mas a gente se esforça também, né? Então, tá aí o nosso, né, convite para a sociedade, então, conhecer esses canais, conhecer o trabalho dos parentes, estudar também, desromantizar tudo, né? Porque esse é um dos grandes problemas que a gente Exatamente. vive. E aí E, combater esse racismo, né? e acho que já começa, foi bom você levantar essa questão, né? Por exemplo, sei lá, digamos que num contexto de sala de aula tem alguém trabalhando com pinturas indígenas, né? Aí vamos reproduzir pinturas indígenas, ou pintura de índio, que é pior ainda, né? Pintura de índio. Mas assim, a primeira coisa é justamente contextualizar, igual a gente tá falando aqui, né? Eu tô com essa pintura, mas ela é o quê? Ela é de quem? Ela é de qual povo, né? Por exemplo, né? A gente tem, acho que os brasileiros, de modo geral, a sociedade de modo geral, tem que perceber isso, né? Que há vários povos indígenas, sei lá, mais de 300 povos, falando quase 200 línguas diferentes. Não é possível que todo mundo faz uma pintura de índio, assim, né? É igual aquela coisa de carnaval, sei lá, dia do índio, 9 de abril, né? Não é isso, entendeu? Acho que o mais importante é as pessoas procurar a entender, pega uma referência de um povo, por exemplo, de uma pintura de um povo, e a partir daí, dessa pintura, com certeza vai abrir um leque muito grande para várias narrativas e para conhecer a história daquele próprio povo, né? Agora, se só reproduzir superficialmente uma imagem de índio, aí com certeza você vai cair num estereótipo e nessa questão muito grande que a gente sempre vê ao longo dos 500 anos, né? Que é essa imagem de índio com arco e flecha pintado na floresta, né? Aí quando a gente não contextualizar e conhecer a fundo a realidade de cada povo, isso é um convite muito forte para os brancos, entendeu? Porque isso que você começou a falar, né? Não dá pra gente ser didático o tempo todo, mas a gente pode ajudar a encontrar os melhores caminhos, né? Com certeza. Você sabe que o grafismo e as imagens, né, elas, conforme os educadores me relatam também, elas têm sido, digamos, as atividades que mais, né, vão aparecer na sala de aula. Então é importante também, né, trazer à luz isso para os educadores, para eles localizarem, né, esse conteúdo que eles levam para a sala e se aprofundar na questão mesmo. Recentemente eu entrevistei dois parentes maraguá maravilhosos, né? Os dois são lá de Boa Vista do Ramo, se não me engano, de alguma aldeia lá que eu não me recordo o nome, mas são Aham. maraguá, né? E aí eles estavam falando que no centro da aldeia deles tem uma espécie de pedra que tá talhado via grafismo Aham. as histórias do povo. E aí eu perguntei para eles, né, se, sabe, se essas histórias a partir dessa linguagem, né, do grafismo, elas podiam ser de conhecimento geral ou se, né, era uma coisa, porque tem coisas que não são Sim. reveladas, não serão Aham. reveladas. E eles me disseram que sim, nesse caso, né, que esse grafismo, né, eles sabem ler, eles sabem tudo o que é. E eles têm traduzido para a literatura, traduzido para o vídeo nessa outra linguagem. O que eles não Sim. queriam que acontecesse é que as pessoas chegassem nesse grafismo, né, lá no Amazonas,
usassem sem entender a sua linguagem, né? E acabasse, assim, sendo procurada apenas num período do ano em que era bonito ser indígena no Amazonas. Você sabe que tem festival, né? Tem um festival, Sim, bem, sim, sim. um festival, eu não sei se é o nome do festival do Parintins, ou É de Parintins, né? Parintins, né? Que é um festival bem famoso lá. E aí eles estavam falando Lembro, lembro. que em determinada época do ano, as meninas, os meninos, a sociedade queria ser indígena por causa do festival, mas depois não queriam ser mais. É, Né? Então, conhecer o grafismo, conhecer a linguagem, conhecer o povo, diminui essa distância da sociedade em relação ao povo indígena e diminui os preconceitos também. Porque à medida que você vai uhum, conhecendo, né, você vai desconstruindo esses equívocos, essas imagens, sabe, que vão, né, que foram poluindo a nossa existência. Então, cara, tem sido muito legal, sabe? A nossa dica é: vamos estudar também, vamos acompanhar o trabalho dos parentes e, sobretudo, no quesito da imagem, contextualizar. Ah, que exatamente. honra! A Célia está aqui comentando com a gente, né? Que É, a Célia é do povo Chacriabá, uma ativista, uma ela é minha poeta irmã. maravilhosa. Sério? Irmã de sangue? Ou É, ela é... Sério? Eu não sabia. sim. A gente faz, como é que fala? Disputa live. A internet lá em casa não é boa, eu venho aqui pro alto. Ah, ela tá falando É, aqui que toda hora querem saber o significado, sendo que muitos elementos é intraduzível e sentimento. Né? inclusive, Célia fez um trabalho, acho que na graduação, sobre pintura corporal, né? Inclusive, ela fala Uhum. isso, né? Pintura e espiritualidade, né? Porque isso está muito no campo mesmo da essa questão do invisível também, né? Mas invisível para quem, né? É, então, eu acho que isso é importante isso que você fala, né? Porque isso também parece muito aquela questão do índio não é fantasia, né? Essa questão Uhum. do muitas vezes não entende e fala assim, ah, mas eu tô homenageando, a gente tá durante o carnaval, assim, tá, mas assim, acabou o carnaval, não vê mais essa Acabou a questão movimentação, né? indígena, né? Parece que só é bom quando é bom, né? Mas a hora que a gente está em conflitos territoriais, morrendo e tudo mais, a gente não vê essa comoção toda, né? Essa questão, assim, né? Então a gente preza por isso, né? Você contextualiza e você compreende a história de um povo, por exemplo, você compreende a história de vários povos ao mesmo tempo, assim, também, né? Então, não é dessa coisa de não ficar, tipo assim, como gato pingado, né? Pegando só referência de índio, né? Indígena, mas... Ou, Edgar, tem uma coisa que você falou aqui que me lembra a outra, né? Por exemplo, o grafismo utilizado como fantasia, como algo assim totalmente aleatório. Mas acontece na fotografia também de eu ver, sabe, várias fotografias indígenas nessas feiras, onde as pessoas, tipo, imprimem uma foto que viram da internet e aí vão lá vender no mercado como se não fosse autoral. Como você lida com esse seu trabalho que é autoral, né? E talvez uma possível reprodução delas. Você já está meio que preparado para isso? Você já pensou sobre ah, isso? na verdade, é algo que eu tenho muita dificuldade ainda, né? Por exemplo, essa coisa de comercializar, porque muitas pessoas chegam para mim querendo comprar essa imagem, né? Aí, por exemplo, eu estou muito por fora do mercado, digamos assim, né? Do que é isso, comprar uma fotografia, né? Embora em alguns contextos eu disponibilizo, né? Quando é para revista, um livro quer publicar, algumas eu já comecei a, digamos, a comercializar, mas não imagem, digamos que tem pessoas, né? Porque isso também gera outras, em termos de termos autorais, né? A pessoa tem essa questão dos direitos autorais, tem que pedir permissão e tudo mais, né? Só que também de objetos, né? Por exemplo, eu tenho uma foto de um cocá, por exemplo, né? Mas eu devo pedir permissão a quem, né? Ou seja, primeiro temos uma licença interna, né? Assim, quando a gente vai produzir imagem, filmes e fotografia, não é só eu que sou fotógrafo ou diretor, né? Principalmente a comunidade ou os mais velhos, eles e junto, né? Por exemplo, se for de um ritual, é um pajé que media o que pode, o que não pode ser mostrado, digamos assim, não capturado, porque é justamente essa questão que a gente está falando que envolve
questões materiais e imateriais, né? Humanos e não humanos, essas relações, né? Então, por isso que ainda tenho essa dificuldade ainda estou trabalhando melhor essa questão, né? De como a melhor forma de, digamos, disponibilizar essas imagens para reprodução, né? Embora eu faça em alguns contextos específicos. Eu acabo de lembrar que você tem umas fotografias lindas suas no livro Estéticas Indígenas, né? Que foi organizado Aham. recentemente, publicado e é inclusive gratuito para quem tiver interesse, né? De Sim. conhecer tanto o material quanto as fotografias que estão lá. Edgar, eu não tô cuidando da hora, assim, porque eu tô indo curtir, tá? Então, assim, tô seguindo o sol e o tempo do Instagram. O sol aqui já está se Tá pondo também, acabando nossa então live, é? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui, né? O se direito alguém tiver imagem, pergunta, né? da imagem e filmes em escolas. A gente falou esses dias sobre a questão do direito autoral e a gente está também engateando, mas agora a gente está fazendo uma pesquisa sobre, né? Porque a gente também está chegando nesse mercado agora, né? Então, muitos parentes não sabem como lidar com esse direito É, autoral, ou o direito da imagem, ou o direito da distribuição, que a gente nem sabia, né? Como que funcionava esse direito. Então, é. a gente está procurando se informar. Aí são muitas questões que a própria, digamos, o próprio mundo do branco não está preparado para essa nossa realidade, né? Que é de assim, ah, isso acontece muito nos filmes, né? Ah, o filme tem que ter um diretor, tem que ter lá na descrição, né? Um diretor do filme, tem que ter roteirista, etc e tal, né? Como que eu vou colocar, digamos, um mais velho, um pajé, como diretor também daquele produção, né? É como isso entrou em um debate, porque são dois conhecimentos que estavam muito distantes, digamos assim, né? É um diálogo muito difícil ainda de se fazer, né? Uhum. Pois, eu vi, eu não vou me lembrar o nome do concurso agora, eu acho que foi Brasília Photo Show, é isso? Que Sim, sim. você venceu um concurso em 2018. Me fala um Ah, pouquinho dessa verdade. experiência de vencer um concurso, com que imagem, qual a mensagem da foto, etnofoto. Esse concurso Brasília Photoshop, eu mandei, né? Ah, tem um concurso, eu vou mandar, assim, pra ver o que tá, né? Aí foi legal, assim, que eu venci esse concurso de fotografia, na categoria foto, jornalista e documental, né? E essa foto foi lá na aldeia dos parentes Cuicuro, né? Que era os parentes, durante a festa do Guarupi, estava chegando e o sol estava indo embora, né? Aí os parentes vêm para e a pessoa da aldeia vai recepcionar esses parentes, né, que chegam de outras aldeias, né? Aí foi esse momento que eu capturei essas imagens, que ela foi tipo assim uma sombra daquilo que estava acontecendo, né? Mas eu acho interessante assim porque não é só uma imagem, digamos, esteticamente bonita nesse sentido, né? Mas ela contextualiza um ritual que está acontecendo, um fragmento do momento, assim, na verdade, né? Do que está acontecendo. Então, a partir de uma imagem, a gente pode se desdobrar para várias questões e vários assuntos, né? Como, por exemplo, pegar essa imagem e conhecer o que é o Guarupi, aonde que ele está sendo feito, de qual povo, o que é isso, né? Aí, então, por isso que não seria uma imagem de índio, né? É uma imagem que conta uma história, que conta uma narrativa, né? Por isso que eu chamo de etnofotografia, que é etnografar com a imagem, né? Falando nisso, esse colar eu comprei no Tela Indígena, nesse evento de diretores e atores, né? E aí esse colar é calapalo. E segundo eles, também eles disseram que isso representaria o Quarupi. Né? Eu achei bem legal agora Que é a imagem dos troncos, né? Que eles cortam assim e faz essa pintura, né? Que dá o nome Quarupi, né? O nome da árvore. E o que nome é do ritual, né? que é o ritual, né? O ritual de Da, morte, se eu não me engano. da despedida de luto, na verdade, né? Se morre uma pessoa importante também na aldeia, aí faz o período de luto e o Quarupi é para encerrar esse período, digamos assim, né? Do luto, né? Sim, o sol tá indo embora e eu acho que o nosso tempo também. Então eu quero deixar alguns recadinhos aqui para vocês, tá? Nesses momentos finais, né? Nesse quase outro ritual que a gente está vivendo aqui, como os Kuikuro viveram na tua fotografia. Ou a tua fotografia capturou esse momento, né?
Então, gente, eu convido vocês para É conhecer uma minha troca, né? página. De olhares. Sim, que lindo. Aqui não, aqui você vai embora daqui a 1 hora só o sol. Eu convido vocês, Você tá então, quase em para... outro país, praticamente. Você tem que vir conhecer Rondônia. Rondônia é muito legal. É um tempo diferente, literalmente. É. E eu queria convidar vocês, então, para conhecerem a página do Leia Mulheres Indígenas, né? Lá a gente tem um catálogo de escritoras indígenas. São 28 escritoras. E aí a irmã do Edgar tá lá agora, que eu descobri que a Célia, tua irmã, tá impressionada. Ah, é? Pois Descobri é. hoje. Entre, né, outras autoras indígenas de diferentes estados do Brasil. Também queria convidar vocês a conhecer a página do Leia Autores Indígenas, em que eu divulgo, né, quem são os escritores indígenas, seu perfil e a sua produção, né, existente. Também convido vocês para seguirem, né, o Edgar, o trabalho dele aqui no Insta e na página do Facebook. Né? Edgar tem um material muito bonito lá. Né, é uma página onde ele coloca, sabe, essa sua produção. Muito mágicas, por sinal. E é isso, apoiar, né, as páginas indígenas, né, conhecer os trabalhos, fazer pesquisa. Essa pesquisa tem que ser coletiva para a gente continuar aprendendo e crescendo. Crescendo no sentido não de evolução, mas no sentido de ser combativo, sabe, ao racismo, ser combativo contra, sabe, essas políticas genocidas e etnocidas, né, que a gente tem de enfrentar literalmente quase todo dia. E é isso, Edgar, você quer mandar uma mensagem pro pessoal? Quer deixar algum recado? Acho que assim, primeiramente agradecer pelo convite, né, e pelo espaço, da gente estar aqui dialogando. E foi muito assim, é muito rápido também, né, mas foi muito assim, enriquecedor. Espero que tenha mais possibilidades, a gente vai conversando, né. E é isso que você falou, eu acho assim que fica essa imagem, mensagem para nós indígenas e também para os brancos, né? De conhecer a nossa luta, nos conhecer, e só assim, de fato, as pessoas vão estar com a gente e ninguém soltar a mão de ninguém. É nesse sentido também, né? Que da gente conhecer a fundo a nossa realidade. Aí eu só quero finalizar com essa imagem, porque é a imagem da onde eu estou aqui agora, né? Encerrado. Aí o nosso tempo foi certinho, né? Foi o tempo do sol, é o tempo da nossa live. Eu falo que essa é a verdadeira live, né? É a vida. Que lindo! Essa live, essa aqui da tela, ela vai ficar disponível lá no canal do YouTube Literatura Indígena Brasileira, né? Porque eu acho que as nossas linguagens, elas conversam, né? Ótimo. E elas têm que somar mesmo, elas não podem ser excludentes como uma prática da sociedade ocidentalizada. Pelo contrário, né? A gente está perto, a gente é coletivo e a gente, né, se soma. Então, Edgar, muito obrigada Muito mesmo por obrigado. todo o conhecimento aqui. Foi uma tarde Valeu. incrível, né? E é Até isso, mais. gente. Tchau. Até. Tchau. Tchau.